o dono do calendário mais fácil dessa temporada, segundo especialistas, segundo a ESPN, é o Boston Celtics. O Celtics é dono do calendário mais acessível da temporada. É um dos times que vai ter a menor quantidade de back-to-backs na temporada. Serão 13. Né? Os dois times com mais back-to-backs, rapaziada, vão ser Filadélfia e Denver. O Celtics é um dos que vai ter menos. E é muito interessante observar que o Celtics vai ter o calendário mais fácil numa temporada onde o time não deve competir, né? Eu até vi muito torcedor do Celtics falando, pô, quando o nosso time tá bom, a gente não tem um calendário desse, né? E de fato, né, cara, o Celtics vai ter um calendário teta numa temporada onde não deve competir. Só que pelo fato de ter um calendário mais teta, talvez a gente veja um Celtics terminando até numa posição mais alta na tabela, né? Eu hoje enxergo o Celtics como um time top, assim, pra brigar por play-in. Pra mim, o Celtics é pra brigar pelo top 8, top 9 da conferência. Ou até top 7, se bobear. O Celtics, pra mim, é um time de 7ª a 9ª colocação. Só que com um calendário mais acessível, e imaginando aí um Jaylen Brown ficando saudável a temporada inteira, cara, se pá, a gente vê um Celtics pegando uma vaga direta ainda, mano. Teremos aí o Celtão tendo um calendário mais fácil. Inclusive, sobre Celtics, já que eu já falei sobre o time, informações sobre o quinteto titular do Celtics, né? Porque sem Holiday, sem Porzingis e sem Tatum, existem aí algumas dúvidas sobre como que o Celtics vai jogar nessa temporada, qual que vai ser o quinteto. E aí ontem saíram informações referentes a isso. O Grant Afseth, ele soltou ontem que Peyton Pritchard deve ser o titular do Celtics nessa temporada. Ele deve fazer o backcourt junto com o Derrick White, o que eu acho merecido. O Peyton Pritchard foi o melhor sexto homem da temporada passada. Ele vem sendo um dos melhores reservas da liga há alguns anos. E sem o Holiday, eu acho que é justo o Peyton Pritchard receber essa oportunidade no quinteto titular. Defensivamente, eu acho que o backcourt do Celtics obviamente vai ter uma queda, porque o Pritchard, em termos defensivos, não chega nem perto do Holiday. Mas ofensivamente é um backcourt que pode ser mais produtivo, né? Porque o Pritchard é um excelente arremessador de 3, assim como o Derrick White. Então a gente pode ter um backcourt do Celtics numa versão bem mais ofensiva do que a gente teve nos últimos anos com o Jrue Holiday. Então acho interessante a chegada do Pritchard como titular. Vai forçar o White e o Brown a defenderem ainda mais, porque eles vão ter que cobrir o Pritchard na defesa, ainda mais pela questão do tamanho do Pritchard, né? O Pritchard não é lá o armador mais alto da liga. Então Brown e White vão ter que vão ter que fazer a boa pro Peyton Pritchard algumas vezes. Mas são dois defensores de elite, né? Então os dois com certeza devem conseguir. E um outro ponto que é trazido é que o Neemias Queta deve ser o titular do time, pelo menos no começo da temporada. Né? O Celtics, que não tem nenhuma unanimidade no garrafão, depois da saída do Horford e do Cornet, existe aí uma dúvida sobre quem que vai ser esse pivô titular. E parece que o Queta deve receber aí a oportunidade. E aí a gente vai ter uma rotação de garrafão do Celtics, tendo Queta titular, Boucher vindo do banco, provavelmente, com o Luka Gartz ainda ali. É uma rotação de garrafão maravilhosa? Não. Mas também não é ruim. Ainda tem o Tillman, que pode fazer a 5. A gente pode ver um garrafão do Celtics sendo bem interessante. E são jogadores com características diferentes, né? O Queta é aquele pivôzão mais maçudo, pivôzão de pick and roll, pivôzão de proteção de aro. O Boucher é um cara mais móvel, que espaça a quadra, né? O Tillman não é um pivô muito alto, é um cara menorzinho, então ele consegue ter uma mobilidade um pouco maior. Né? O Luka Gartz é um cara técnico ali no post. Então você tem um garrafão sem nenhum nome espetacular, mas com características bem interessantes, cara. Então
No fim, velho, eu acho que a gente vai acabar vendo um Celtics competitivo legal assim mesmo. Né? Um Celtics que pode, cara, passar até de uma primeira rodada se bobear. Quando eu falo que o Celtics não vai competir, é porque eu não enxergo o Celtics sendo um contender nessa temporada. O Celtics não vai ser um contender. O Celtics não vai brigar por título nessa temporada, tá? Mas isso não quer dizer que o Celtics não vai ser um time bom. Ainda mais numa Conferência Leste que, em comparação ao Oeste, é bem abaixo, né? Então a gente pode sim ver um Celtics competindo com o Mazzulla com contrato renovado e tendo a liberdade de testar novas coisas, porque não vai ter a pressão de, pô, tem que ser campeão. Ele não vai ter essa pressão. Então, Celtics é um time que me deixa bem intrigado. E tendo agora, né, esse calendário mais acessível, realmente a gente pode ver um Celtão brigando, né? Brigando aí por até, talvez, uma vaga direta.